Teologia, bacharelado em Teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e doutorado em Teologia também pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular da Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, Santa Catarina, e professor titular na Universidade da região de Joinville. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em confessionalidade luterana. Atua principalmente nos seguintes temas: teologia protestante, ética, bioética, hermenêutica e patrimônio cultural e sociedade. Publicou 5 livros, cujos temas tratam sobre teologia protestante, teologia da libertação, bioética, bem como filosofia da ciência, pensamento contemporâneo e hermenêutica. O Dr. Gil Filho é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em História também pela UFPR, mestre em Geografia pela Unesp, campus Rio Claro, pós-doutorado em Epistemologia da Geografia Humana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná. Atua na área de Geografia Humana, especificamente Geografia da Religião, Epistemologia da Geografia e Geografia Natural. Pesquisador do Núcleo de Estudos em Espaço e Representações e do Núcleo Paranaense de Pesquisa em Religião. É bolsista de Produtividade em Pesquisa, Fundação Araucária. O professor também possui várias publicações, das quais destacamos o livro Espaço Sagrado, Estudos em Geografia da Religião, publicado pela editora Ibipex. Finalizando, a doutora Gisele Zanotto possui graduação em História, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente é professora nos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, é coordenadora do curso de História do Núcleo de Estudos de Memória e Cultura, do Arquivo Histórico Regional e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de História das Religiões e Religiosidades da AMPU, do Rio Grande do Sul. Também participa dos seguintes grupos de pesquisa interinstitucionais: Catolicismo, Tradição e Modernidade, na PUC de Minas; Religiosidade e Cultura, na Federal de Santa Catarina; Direitas, História e Memória, na UEM, em Maringá; radicada ao Grupo de Trabalhos Religião e Sociedade em Argentina Contemporânea, vinculada à Universidade de Buenos Aires e Universidade Nacional de Luján. A professora é ainda autora de diversos artigos e responsável pela organização e a publicação de livros tais como Tradição, Família e Propriedade, as idiosincrasias de um movimento católico no Brasil, publicado pela editora Méritos em 2012, e a organização em conjunto com Cândido Moreira Rodrigues e Rodrigo Coppe Caldeira do livro Manifestações do Pensamento Católico na América do Sul, publicado neste ano pela editora Fonte Editorial. Gostaria também de avisar ao público presente que, ao final das atividades de hoje à noite, será feito o sorteio de 3 livros que foram doados pela professora Salma Ferraz, do Grupo de Estudo da UFSC. Então, pedimos que vocês aguardem, para nós podermos fazer o sorteio. Seguindo a ordem, eu vou passar a palavra ao professor Westphal, em seguida ao professor Gil Filho e a professora Zanotto ao final. Ok? Professor Euler, por favor. Boa noite. Gostaria de cumprimentar os professores da mesa, igualmente os alunos do mestrado Patrimônio Cultural, alunos de Histórias, me parece que estão aqui, primeiro ano do curso de História,
colegas professores da Univille, essa abordagem, os desafios éticos e epistemológicos, eu gostaria de, em um primeiro momento, abordar o descompasso entre as pesquisas sobre religião nas universidades brasileiras e os aspectos filosóficos no contexto das universidades brasileiras. A questão da cultura, como o Weltanschauung, que eu vou mostrar depois, como cosmovisão, especialmente conceito apropriado a partir de Weber por Gertz, nós vemos que nós vamos tratar dessas questões epistemológicas com implicações éticas. Parece-me que as questões epistemológicas estão perpassadas pelas éticas e determinam as éticas em pesquisa. Para Durkheim, a religião é um aspecto essencial da humanidade. A religião tem uma natureza eterna dentro de si, que consegue se manter presente em todos os símbolos no qual essa eternidade, no conceito de Durkheim, está inserida, que eu não quero apresentar em virtude do tempo. Do mesmo modo, temos em Marx e Engels a secularização da religião que se transforma em política. A política é a religião secularizada de Marx, que vem da interpretação dos profetas do Antigo Testamento. Marx foi um extraordinário intérprete dos profetas do Antigo Testamento. A escatologia, segundo Legoff, é a secularização da visão de futuro dos projetos do cânone hebraico. Trata-se da religião, é a religião sem transcendência que virou política. A sociologia é uma alternativa à religião no seu sentido funcional. Weber estabelece a relação entre sociologia da religião, teoria econômica e teoria política. Assim, a religião não é algo exótico, ótico, mas ao político, ao econômico e ao cultural, mas está organicamente ligado ao tecido social, ao pensamento político, às relações de produção e às teias de significado culturais. A própria sociologia se entende como uma nova religião da humanidade e o sociólogo seria um novo sacerdote. Enquanto nos países onde a ciência aconteceu desde os últimos 300 anos, e a sociologia, a antropologia, a psicologia, elas ganharam destaque, como na Europa e nos Estados Unidos, o aspecto religioso ganhou destaque, no Brasil é um tema marginal, senão esquecido. Vai lá. Pode passar dentro. Eu vou pedir para você passar dentro. Obrigado. Algumas questões epistemológicas, que é a fundamentação teórica que eu coloco aqui, que é a partir do qual eu vou fazer a discussão. Adiante. Questões epistemológicas, o positivismo e o marxismo. Tenho como pano de fundo nessa discussão a dificuldade do MEC entender que as ciências da religião, a teologia e mesmo religião e igrejas, elas são distintas e que elas precisam ser conceituadas, cada um à sua forma. Especialmente na discussão sobre o reconhecimento da teologia em 1999, 2009 uma outra resolução, e em 2013, quando finalmente há uma discussão mais ampla sobre esse assunto. Aqui nós temos então a observação que, embora a religião tivesse um lugar de destaque em Durkheim, Marx, Engels, Weber, Legoff, Gertz, Hilton e tantos outros, no Brasil ela permaneceu à margem e até ignorada. Isso não é algo acidental, mas tem a ver com o processo tardio da formação das universidades no Brasil. O processo de secularização não se deu no interior da tradição protestante, eu me refiro especialmente
aos países do norte da Europa, como nos países do centro e do norte. A secularização, então, não ocorreu por meio de Lutero, Erasmo de Roterdã, Calvino, Lessing, Kant, Hegel e o teólogo luterano Nietzsche, mas por meio da importação da Volkswagen, Mercedes, Ford, Chevrolet. Em virtude da tradição religiosa católica e da associação entre o poder religioso católico, educação e as oligarquias brasileiras, as universidades, a ciência das universidades, nesse projeto positivista, teria a tarefa de tirar o Brasil do marasmo religioso e atrasado promovido pelas escolas clericais católicas. Desejava-se uma sociedade educada, científica, desenvolvida, secular, moderna. Em virtude disso, a preocupação com o religioso seria um empreendimento fútil e a tarefa seria de eliminar os sistemas de legitimação do atraso como a religião católica. Em virtude disso, a religião e o fenômeno religioso não fizeram parte da agenda das universidades brasileiras. Na medida em que, na década de 1960, se descobre a relação de opressão e exploração no Brasil, o marxismo toma cada vez mais espaço nas nossas universidades. Busca-se a destruição e a inevitável superação do capitalismo. Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado torciam pelo quanto pior, melhor, para que a revolução, se possível, viesse do Nordeste. O marxismo assume o lugar da ortodoxia católica e temos uma ortodoxia marxista. Na análise de Rubem Alves, no seu extraordinário livro O Suspiro dos Oprimidos, Alves diz há uma migração da ortodoxia católica para o marxismo ortodoxo. Houve um diferencial nesse processo, é verdade. Agora, a religião precisa ser investigada no contexto das relações de produção e relações de classe. Na lógica positivista, de outro lado, abandona-se a religião e se discute somente as relações de produção e se abandona também, igual ao marxismo, a questão da religião. O positivismo científico, a busca pelo progresso para tirar o país do atraso, a secularização e o marxismo, mesmo por vias distintas, foram fundamentais na construção da universidade no Brasil. O problema é que essa universidade não considerou o povo, que era religioso, e passou a usar os mecanismos de dominação da elite que se queria combater. A indiferença para com os fenômenos religiosos foi uma consequência direta da marginalização do popular e da separação entre a cultura popular e as universidades. A cultura popular, segundo Rubem Alves, com suas manifestações religiosas, pertencia ao Brasil que se pretendia soterrar, e a produção científica é ininteligível aos setores populares que ela estuda. Publicações oficiais abordam a relação entre a materialidade e materialidade da cultura, mas não sabem muito o que dizer sobre a sua imaterialidade, que é especialmente a questão da sua religiosidade. Fala-se de cultura popular sem necessariamente conhecer e considerar as teias de significado religiosas que dão perenidade à cultura popular. A história e a religião. Um caminho conflituoso. História como ciência. Numa abordagem mais próxima de Legoff, a leitura da história e da memória, segundo Legoff, parte necessariamente do judaísmo. Decorrente disso, Legoff aborda a ceia do Senhor como exemplos de memória e a partir disso vai construindo o seu conceito de memória e, segundo ele, o povo hebreu é o povo de memória por excelência. Isso me parece que não é significativo,
que isso não é considerado de forma significativa no pensamento científico nas universidades brasileiras. Por isso, lê-se Le Goff pela ótica do marxismo ou pela ótica do positivismo. De repente, Le Goff passa a ser um positivista ou um marxista. Pode-se, segundo Le Goff, pode-se descrever o judaísmo e o cristianismo, religiões radicadas e teologicamente, radicadas histórica e teologicamente na história, como religiões da recordação. Recordar. O que é o recordar? Especialmente no capítulo Escatologia, Le Goff discute com os grandes teólogos exegéticos do século XX, como Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann, que foi o orientador de Hans Jonas, Paul Tillich, que foi o orientador de Adorno. Ele discute com estes e toda a tradição bíblica ao longo da referida obra. A partir disso, ele constrói a questão da memória futura, que na linguagem da história é a espera da filosofia, a utopia, e a teológica, a esperança. A esperança como imaterialidade cultural e como imaterialidade da força da história. A história e a memória se fazem no processo da esperança. Esperança é um conceito teológico que parte da escatologia judaico-cristã. Le Goff diz, e ele começa com o capítulo Escatologia, que ele designa a doutrina dos fins últimos, isto é, o corpo de crenças relativas ao destino final do homem e do universo. E termina o capítulo assim: a escatologia pode tornar-se um dos temas mais interessantes da história geral para os historiadores contemporâneos e futuros, graças a um novo olhar sobre a escatologia na história, a espera e a sua variante religiosa, a esperança. Esse é o patrimônio comum para as teologias, tanto judaica, católica quanto protestante. Segundo Mark Bloch, o cristianismo é uma religião de historiadores. E para ele, nós somos cristãos enquanto temos a noção de história. Vátimo vai dizer que a pós-modernidade se caracteriza pelo fato de romper com a noção e com as estruturas de história no conceito judaico-cristão. Por isso, há a pós-modernidade. Enquanto fizermos história, permanecemos cristãos. Podemos ser ateus, agnósticos, não faz mal, mas a estrutura permanece. Por quê? É criação, redenção e escatologia. Início, meio e fim. A visão linear. Pergunta-se pela razão que estou abordando então a teologia cristã, católica e protestante, não de outras religiões. Uma razão é o tempo disponível. O outro fator é que a teologia tem a ver com o conceito de história linear, e a história linear é fruto do pensamento hebraico que alcança cristãos, judeus e muçulmanos. Assim, exige-se um texto, bem como pressupõe a visão linear de história, que, segundo Le Goff, é uma invenção semita. A mesma coisa nós encontramos em moral. Le Goff, na sua obra História e Memória, que ele dialoga com um fio vermelho com a tradição hebraica do cânone do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso significa que o Novo Testamento, o cânone cristão, não é religião, mas é a ruptura e a superação do religioso, que é diferente das manifestações religiosas, por meio da instituição igreja, a partir da virada constantiniana em torno de 325, coloco 325, em virtude do Concílio de Nicéia. As distinções entre tradições cristãs e suas concepções, bem como os lugares e o tempo, são necessárias para que o fenômeno religioso seja analisado de modo adequado. Nem tudo que parece ser religião é a religião. Outras coisas que
não se parecem religião, são religião. Por exemplo, a ciência moderna tem estruturas religiosas. Nós queremos o quê? A vida eterna. O projeto Genoma é a busca pela vida eterna. É a busca pela paz eterna. Dawkins é, por excelência, intolerantemente religioso. A tradição. Agora, quando se fala nessa discussão, nós temos um conceito grego muito importante que é a anamnesis, que o Hegel vai trazer como é ímero, como é interioração. Interioração ou interiorização é difícil traduzir, e a celebração. Ou seja, o cânone hebraico e os evangelhos não são religião, mas recordação vivida e reinterpretada. Muito pelo contrário, os evangelhos são a ruptura com a religião. Não é religião. A religião cristã é um processo posterior, constantinopolitano, que nós confundimos em grande medida nas análises de religião. Ou seja, os evangelhos são a referência crítica para tudo aquilo que a gente poderia conceituar como religião, não só, mas como economia e etc. Veja só a condição humana de Hannah Arendt, que vai fazer exatamente essa discussão, ou então a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é o quê? É uma interpretação secularizada do cânone, especialmente dos profetas e do Novo Testamento. Muito bem. Agora, mas nós estamos hoje também falando sobre as nossas traduções. Eu lembro da excelente palestra hoje de manhã do professor Arthur César Isaia sobre essa redação afro, das tradições afro-indígenas, espíritas, etc. Muito bem. Qual é a diferença? Aqui nós temos uma diferença significativa. Assim como na tradição judaico-cristã, nós temos a visão linear, com o fim na escatologia. Nós também vivemos na escatologia, todos os dias. Nós esperamos que a política melhore. Esta é a nossa escatologia, que a economia se estabilize. Esta é a escatologia de todos nós. Agora, não. Nas culturas não judaico-cristãs, nós temos uma visão cíclica da história. Ou seja, não se precisa necessariamente do texto, pois a imaterialidade de sua cultura, que é sua religião, está focada no rito, na experiência mística e, mais importante, na transmigração das almas, ou seja, no eterno retorno de um eu divino, de um ente divino. Na visão platônica, especialmente quando a gente lê o Fedro, especialmente a partir do grego, nós vamos perceber que é o mundo das ideias imaterial que vai transmigrar ao longo, não da história, mas da transmigração. Só isso para sobre os gregos. Mas é isso que é um aspecto muito importante que nós vamos encontrar em todas as religiões não semitas, com uma outra exceção. Em virtude disso, essas tradições não têm teologia e não têm história nesse sentido linear, mas têm textos míticos ou celebrações ritualizadas, ou como os gregos, memória de heróis, mas não uma construção de pensamento sobre a imaterialidade. O que acontece? Na visão hebraica e protestante, a morte termina, com a morte termina tudo. Se aguarda pelo dia da ressurreição. Não tem vida após a morte. Essa é a primeira coisa. O que aconteceu? A vida após a morte, no catolicismo, especialmente o catolicismo popular, é uma retomada de Agostinho, traz o pensamento circular para dentro da tradição cristã.
Isso, Agostinho morreu em 430, mas mais ou menos já em 400 ele faz. O que ocorre? A cultura e a religião, catolicismo popular brasileiro, tem a transmigração das almas como seu elemento fundante. A visão católica no catolicismo popular, ela vai sofrer uma reinterpretação no neopentecostalismo. Só que o neopentecostalismo vai retomar, mas vai romper ao mesmo tempo. O eschaton, ele acontece aqui, por meio do quê? Do carro de luxo que eu consegui, por meio da doença da qual eu curei, por meio da prosperidade é o eschaton que eu vou experimentar aqui. E tudo está focado no eschaton, como nós ouvimos hoje de manhã do professor Isaac. O que acontece? Na escola de Frankfurt, nós temos esta recepção, especialmente, que é o contrário da visão cíclica. Nós temos a concepção de início, meio e fim, criação, redenção, escatologia na escola de Frankfurt, como eu falei anteriormente. E por isso nós podemos entender, especialmente Erich Fromm, Hannah Arendt, mesmo Adorno, a escola judaica de Sigmund Freud e de Martin Buber e Manuel Levinas, sem contar com a interpretação do Antigo Testamento, especialmente dos profetas, que denunciavam as injustiças e a opressão elaborada por Karl Marx. O problema é que nós transformamos no Brasil um Karl Marx positivista, ou marxismo positivista e um positivismo marxista. A escatologia para Marx é o fim de tudo que seria a superação da estrutura política de classes. Por isso, proletariado unidos, com vistas à grande utopia, ou seja, o fim escatológico de um paraíso sem males. Que é quem? É o Estado socialista. Assim, será adequado colocar as estruturas históricas que são judaico-cristãs. A pergunta é: será adequado colocar as estruturas históricas que são judaico-cristãs sobre a pesquisa em culturas circulares? Será que nós não estamos impondo um modelo, uma cosmovisão, uma Weltanschauung, uma cosmovisão, sobre algo que esses nem têm em mente? Não é o referencial deles, ou para falar com Jung, não são os seus arquétipos. Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, especialmente no Brasil. Se Marc Bloch ou Lardreau diz que fizemos história porque somos cristãos, é isso que Lardreau diz. E nós permanecemos cristãos enquanto temos a noção de história. Colocamos sobre outros que têm a visão circular. Estuda-se cemitérios, por exemplo, outro trabalho, outros temas, sem considerar a imaterialidade do simbólico, do religioso e as teias simbólicas teológicas, sem considerar especialmente a escatologia dos cemitérios, ou a escatologia do trabalho, por interpretação teológica de seus símbolos significantes. Goethe chama a atenção que o ser humano não somente é construído a partir das suas habilidades inatas, e nem tampouco é somente produto de seus símbolos e significados, construídos historicamente. O ser humano é construído pelo elo entre eles, pela forma em que o primeiro é transformado no segundo. Agora, o delineamento epistemológico, algumas considerações hermenêuticas. Entendemos que as teias de significados são tanto pressuposto como núcleo de uma cultura, porque são elas que proporcionam sentido para a vida humana, também em uma sociedade secularizada, especialmente quando nós falamos sobre a secularização, ela não acontece de fora para dentro da teologia protestante.
a teologia protestante é que vai desencadear a secularização. Nesse contexto, a tarefa da história é de compreender e explicar as teias de significados em torno das quais se organizam as culturas. Mas ela não tem recursos teóricos para fazer isso. Por essa razão, a história, a sociologia deveriam buscar a teologia, que é a ciência que estuda e interpreta as teias de significados da religião. Para falar com Gertz, é falar dessa relação de Deus, do ser humano, e para falar com Legoff, da escatologia, da Weltanschauung e da Lebensanschauung, que é a concepção de vida, que determinou e desenhou a arquitetura da Catedral de Chartres, os quais os significados que a população depreendeu aos longos dos séculos a partir dessa catedral. Isso se vê especialmente Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Habermas. Essas teias do simbólico também são de natureza teológica, considerando que são as redes do simbólico que proporcionam o norte à vida humana. A teologia é chamada à interpretação dessas teias. A catedral, o cemitério, as festas populares são a objetivação de todos os complexos, múltiplos processos de convivência humana. Assim, as ciências da religião que estudam os fenômenos e a teologia os significados. Isto é uma tarefa interdisciplinar. Eu gostaria de convidar a todos nós a uma discussão interdisciplinar sobre o fenômeno religioso. A hermenêutica do estudo das religiões e religiosidades proporciona uma análise do processo de secularização da modernidade que se observa pela perda da memória do que foi considerado sagrado. Segundo Nora, acumular religiosamente as memórias por meio de algum vestígio do passado perdido é a expressão desse processo de secularização. O que acontece? O religioso se aplica, não somente se aplica aos fenômenos religiosos, mas também ao religioso dentro do político e do cultural. Exemplo disso é Kant. Kant toma a comunidade de fé, que era a organização da igreja protestante na Prússia, e transforma a liberdade cristã de Lutero para a autonomia da razão prática. E isto vai trazer consequências para a construção do edifício político da modernidade, que a gente chama de Estado laico. O grande problema, quando não se entende essa secularização, nós somos o Brasil, um Estado com direito kantiano, que quer reivindicar a República Francesa como Estado laico. Só que a República Francesa é a substituição da República, do religioso da Igreja Católica, e coloca a República no lugar da Revolução, da República no lugar da religião. O que acontece? O religioso não tem lugar. Esse é um dos grandes problemas na França. O religioso não tem lugar. Parece que alguns fizeram para ajudar, né? Então, é laico. Os demais países europeus não são laicos. Eles não são. O laico é a França. Mas a religião não tem lugar. Ela não existe. Ela não é considerada. Se é exceção. Então, o que acontece? Esse é o processo de secularização. Ou seja, o político, ele assume o próprio religioso. Por isso, as teias de significados de Weber, elas é que constroem este ambiente do religioso. Aqui vem essas implicações éticas. Como é que nós enxergamos a religião do outro? Muitas vezes, no afã de achar que nós estamos combatendo a intolerância, a própria ciência cria novas intolerâncias. Veja a República em relação e a Revolução Francesa em relação ao que houve anteriormente. Tem um livro muito interessante dos Sloterdijk, Os Terríveis Filhos do Nosso Tempo. Vale a pena. Sloterdijk é um neo-nietzscheano que faz uma crítica muito severa ao projeto da modernidade, especialmente o projeto
secularização. Até aqui, muito